olha só, para algumas crianças, as aulas retornaram hoje. E o que fazer nessa primeira semana com a rotina escolar, né? Nós convidamos o Anderson Gama, que é diretor pedagógico, para trazer essas dicas aqui pra gente hoje, que são muito importantes, né, Anderson? Começou hoje, as férias acabaram. Boa tarde. Boa tarde, prazer estar aqui. Realmente, muito bom as famílias estarem alinhadas para ajudar as crianças nesse retorno às aulas. E ficar muito atento, né, Anderson? E aqui já quero começar a falar com você, a perguntar para você aquela dica, né? O que fazer e o que não fazer nesses primeiros dias, né? Que como alguns voltaram hoje, o que fazer nessa primeira semana aí de retorno às aulas? Perfeito. Bom, nessa primeira semana é muito importante que a criança tenha segurança, né? Então vamos lembrar que essas crianças estavam de férias, então com a rotina toda estranha, não necessariamente dormindo no mesmo horário, almoçando no mesmo horário. Então uma das coisas que traz muito segurança para a criança é a rotina. Então ajuda muito as famílias colocar a criança no horário certo para dormir, principalmente aquelas crianças que estudam de manhã, e tomar o cuidado principalmente para aquelas crianças que vão começar a aula pela primeira vez esse ano. Tem muitas crianças que estão começando, vai ser o primeiro dia na escola, né? Que tem aquele período de adaptação, não é, Anderson? Exato. Normalmente as escolas fazem um período de aulas um pouco menor nesses primeiros dias para a criança se ambientalizar, mas é muito importante que a gente brinca até lá no próprio colégio. As crianças entram tranquilo. Normalmente quem chora muito são os pais e as mães, né? Então é muito importante que os pais tenham confiança. Se eles escolheram aquela escola, tenham confiança na escola que eles escolheram e não demonstrem insegurança para a criança. Porque a criança, se ela sentir um pouco de insegurança, ela vai chorar, ela vai fazer drama. E eu falo por experiência, a criança chora, entrou na sala de aula, já se encontra. Porque vai encontrar amigos, vai brincar. Então tem que ter muito essa tranquilidade. Então o que ajuda muito a escola nesse processo de adaptação é confiança. Tem que ter confiança no trabalho da escola. E além da confiança que você mencionou, Anderson, para os pais aí, bom, a gente passou por isso porque a gente tem filho pequeno em casa, né? Tem aí uma estratégia para a gente voltar à rotina, assim, de uma maneira que eu digo, assim, mais fácil? Tem. Eu acho que é importante deixar claro para a criança, primeiro, que as aulas voltaram. Então, aquele tempo a mais de televisão é bom dar uma cortada, aquele tempo mais de videogame, voltar a ter os horários, então só pode brincar depois que finalizar a lição de casa, a questão das alimentações também não ficar desregulado. Então, é importante, o nosso papel como adulto é trazer para a criança essas regras de horários, né? Principalmente esses horários. E na hora de dormir, eu sei que as crianças estão acostumadas, às vezes, a dormir um pouco mais tarde, eu sei que é gostoso, às vezes, ficar brincando até tarde da noite, mas é importante colocar para dormir no horário certo. Sim, e a gente sabe que é muito importante também, Anderson, a questão da lição de casa do filho, que ainda é um desafio, assim, para muitos pais hoje em dia, né? Hoje, por exemplo, eu tô numa época em casa que realmente, né, eu tenho 2 em casa, então a gente fica meio que assim, como trabalhar nessa questão da lição de casa, por exemplo, de 2 idades diferentes? Tem também uma questão que a gente consegue com mais estratégia, assim, desse jeito? Tem sim. O que é importante na lição de casa, primeiro, é lembrar que a lição de casa é da criança, não dos pais. Tem muito pai que às vezes quer que a lição esteja pronta, esteja certa. E a lição de casa não é um lugar para a criança acertar, às vezes é muito lugar da criança errar. Então, importantíssimo é fazer a lição de casa e deixar a criança fazer a lição de casa. E mesmo que estiver errado, na sala de aula a professora vai conseguir entender o erro da criança e saber orientá-la. Então, aquela lição de casa que vem linda, perfeita, com a letra da mãe, ela não ajuda. Então, deixa a criança fazer. E eu sei que pro adulto, às vezes, dá até uma coisa, assim, uma ansiedade de ver a criança, a ver que está errado, deixa, oriente. Pergunta uma vez para a criança, você tem certeza que é assim? Você acha que é desse jeito mesmo? Vamos dar uma olhada no seu caderno? Vamos olhar na sua apostila? Vamos pesquisar juntos? Então a criança, ela tem que sentir essa tranquilidade da família. Ficar cobrando a criança de acertar a lição de casa não vai ajudá-la. E estimular com a questão das regras. Olha, a lição de casa é importante. Quando a família valoriza a lição de casa, mostrando para a criança que não vai poder brincar antes de fazer a lição de casa, que o lazer vai vir só depois do dever, isso já ajuda muito a criança a entender que ela tem que ter esse hábito de estudar sempre um pouquinho por dia para aprender o que ela acabou de ver na escola. E com essas orientações, Anderson, fica muito mais tranquilo. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo também, como você também tem um exemplo prático em casa. Quando tem 2 idades diferentes, no caso,
o que fazer no momento da lição de casa? Você faz o do mais velho, faz o do mais novo, faz o do mais velho para o mais novo acompanhar? Tem uma estratégia, assim, para os pais? Eu acho que é dica boa, viu? Para as mamães e para os papais aí que estão nos assistindo. Olha, eu vou falar como eu faço lá em casa. Lá em casa também são dois, né? Um de 6 e um de 4 anos. E normalmente o de 6, 7 tem lição todo dia, o de 4 não é sempre. Então o que a gente separa? Sempre é o horário fixo de lição de casa. Quando um não tem, a gente traz um livro, a gente traz alguma outra coisa para que o outro faça naquele horário, já se acostume com aquilo. E é muito divertido ver eles fazendo a lição de casa juntos, né? Então, a gente tira tudo ali da mesa, não tem nenhuma distração. Aquela coisa de fazer lição de casa, disputando espaço, não. A criança tem que sentir um ambiente organizado. Então, tira de tudo de cima da mesa e coloca elas ali. Desliga a televisão, desliga o videogame, desliga um som para não atrapalhar elas ali na hora da concentração e coloca elas para fazer a lição de casa. É claro que com os mais novos, às vezes a gente vai ter que ajudar um pouco manualmente. Às vezes envolve um recorte, um cola, alguma coisa, então a gente tem que dar uma atenção maior. E os mais velhos é sempre estar observando. Fez certinho, fez tudo o que precisava, fez com capricho. Às vezes quer terminar rápido para ir brincar, volta para a mesa, termina aqui, ó, pinta direitinho isso aqui. Então, acho que fazer junto é muito valioso para a criança. Quem tem 2, 3, 4 filhos, acho que escolher um horário, faz todo mundo junto, né? E se for à noite, que seja, porque normalmente 30, 40 minutos é mais do que suficiente para fazer as lições de casa. Com certeza. E além dessa questão da lição de casa, tem também a prática da leitura, né, Anderson? Que a gente sabe que é muito importante. E a mãe e o professor, né, e os professores, eles são os principais influenciadores aí nessa questão da leitura da criança? Com certeza. A última pesquisa que foi feita sobre o tema, pelo próprio Instituto Ibope, mostrou que, basicamente, os grandes influenciadores de uma pessoa adulta que tem hábitos de leitura são os pais, principalmente a figura da mãe. Então eles até perguntam, figura familiar materna e paterna, e da materna é 5 vezes mais alto do que a influência do pai, e os professores. Então é essencial que haja em casa o hábito de leitura, porque a escola ela depende muito da leitura, mas a leitura ela não é uma tarefa escolar, ela tem que ser um hábito de casa. E qual que é a principal coisa que a gente pode fazer para influenciar os nossos filhos a lerem? Que nós sejamos leitores. Porque filho, a gente pode orientar, a gente pode falar. Agora, quando ele vê a gente fazendo, eles copiam. Na prática, né? Então, é aquele chamar antes de dormir, fazer a leitura junto, sim, mas não só nesse momento. Um momento que está ali, todo mundo tranquilo, pega um livro, vai ler, pega alguma coisa, esteja em contato com a leitura, que a criança com certeza vai ver prazer nisso. E uma criança que tem prazer na leitura é meio caminho andado para o desenvolvimento completo dela. Nossa, com certeza. Anderson, a gente falou de lição de casa, a gente falou de leitura, e agora com o retorno das aulas, que hoje é o retorno aí da maioria das escolas, principalmente as particulares, mochila pesada. No caso, o que fazer com os materiais? Porque é um dos temas também que a gente já está trazendo aqui no Band Mulher, porque assim, os pais ainda ficam meio que assim, nossa, e aí? Meu filho precisa mesmo levar todos esses materiais por dia na escola? Exatamente. O debate da mochila é um debate muito grande, porque a escola quer que leve muita coisa e a família fala, tá pesado essa mochila. Bom, primeira coisa importante o ideal em questão de peso é que não passe de 10% do peso da criança. Então, uma criança aí que tem 30 quilos, normalmente, sim. Se a mochila está passando de 3 quilos, já é importante ter um alerta. Agora, o que normalmente acontece? Normalmente essa mochila fica pesada porque a criança não atualiza os materiais, então quer deixar a mochila do jeito que está a semana toda. E aí realmente fica muito peso. Então, uma das coisas que ajuda muito a aliviar o peso da mochila é organizar a mochila para o dia seguinte. Então amanhã vai ter aula disso, eu só vou levar os materiais, aqueles cadernos. Sim. Caso isso não seja possível, caso o modelo da escola use um sistema apostilado, algum sistema que não seja possível reduzir o peso da apostila, da mochila, a gente sugere que então se use uma mochila que seja de roda, que não seja aquelas mochilas de ombro, porque realmente carregar nas costas mais do que 10% talvez não seja muito saudável. E atenção também, os adolescentes principalmente gostam de usar aquela mochila muito larga, aquela que fica encostada quase aqui no quadril. Isso não é o ideal.
para uma questão da postura, o ideal é tentar deixar a mochila o mais justa possível, porque daí você tem uma distribuição de peso melhor e você faz uma alavanca menor na coluna. Então, a mochila mais justa para a questão, principalmente quando tem que subir alguma escada, é o ideal. Agora, a mochila de rodinha resolve esse problema, porque daí sobe, desce, e tem até mochila de rodinha hoje que consegue subir escada. Então, hoje já tem de tudo nesse ponto para ajudar as crianças nessa questão do transporte do material para a escola. Com certeza. Dica boa a gente gosta, né, Anderson? Principalmente nesse retorno aí de aula e nesse primeiro dia de aula. Anderson, muito obrigada mais uma vez por vir aqui no nosso programa. Quero te desejar um excelente ano para você, para toda a sua família, e volte aqui para a gente conversar mais também sobre esse assunto aí, porque a gente recebe muitas participações em relação a esse assunto e a gente gosta de trazer esse tema. Obrigada, viu? Muito obrigado. Bom, e agora, olha só, intervalo rapidinho e na volta vamos falar sobre os primeiros sinais de autismo nas crianças e por que, em alguns casos, os pais aí demoram a perceber esses sinais. Já voltamos.